Então, pessoal, vamos lá, então. Vamos lembrar rapidamente, de uma forma sucinta, o que a gente viu, onde a gente estava. Na aula passada, eu terminei a unidade 1, né? Falei lá do endomarketing na aula passada. No intervalo, eu postei um vídeo falando das gerações, geração XYZ, Baby Boomers, geração XYZ. Aí pedi para vocês assistirem ao vídeo. Quando eu voltei do intervalo, eu falei rapidamente sobre o vídeo, a importância daquele assunto lá, ao que nós estamos vendo aqui, e principalmente também com relação a essa APS. Então, para quem não veio a aula passada, não viu a aula ainda, só para a pessoa entender, eu vou tentar abreviar o mais, né, ser o mais rápido possível, aqui, o mais breve possível. Por que a gente está falando dessa APS aí sobre autoconhecimento? Porque nós estamos falando exatamente sobre endomarketing, a importância, né, de uma qualidade de ambiente de trabalho propícia para que as pessoas possam realmente exercer a sua função, ir para o trabalho de forma motivada, feliz. Então, o endomarketing, ele mostra para a gente técnicas, formas da gente conduzir o ambiente de trabalho ali de forma que realmente a pessoa esteja trabalhando motivada, feliz. Então, eu sei que a gente falou aqui alguns slides só. Foi muito até rápido demais, mas é para o aluno entender o que é isso, como é que isso funciona. E aí, cabe a vocês também buscar mais conhecimento sobre endomarketing. Infelizmente, nós não temos muito tempo de ficar se estendendo demais, né, no assunto, mas dá uma pincelada. E aí, paralelo a isso, né, nós estamos falando das gerações e essa atividade do autoconhecimento. Qual é a relação disso? Que eu falei na aula passada, eu venho falando desde o início, né, gente, com vocês, a dificuldade que é para você lidar com pessoas. Você gerenciar uma equipe, liderar uma equipe hoje é uma tarefa muito difícil, uma das áreas mais difíceis da administração de empresas, né? Dentre as áreas de finanças, de marketing, de produção e tal, a RH é a coisa mais difícil que tem, porque as pessoas, como vocês viram no vídeo da semana passada das gerações, e tem um texto ali ainda no finalzinho da unidade 1, explicando cada uma das gerações, gente, cada geração, nós nascemos numa época diferente, cada geração tem características diferentes. Aquele cara lá, o Baby Boomer, o cara que nasceu lá nos anos 50, gente, a humanidade nem sonhava com a internet ainda. Nem se falava. A internet começou a ser criada lá no final dos anos 60, início dos anos 70. Ela se popularizou nos anos 90. É uma geração que nem sonhava com internet, nem computadores. É uma geração que, vocês viram no vídeo, o cara entrava numa empresa, a grande maioria das pessoas, ao longo da vida toda dela, ela tinha 1, 2 empregos no máximo. O cara entrava numa empresa, ele vestia a camisa da empresa e ele queria morrer trabalhando por aquela empresa. Ele podia receber outras propostas melhores, assédio de outras empresas, ele não saía, ele era fiel àquela empresa lá, focado naquela empresa. O negócio dele era defender aquela empresa até se aposentar, até morrer. Hoje, agora, pega hoje essa geração que está chegando no mercado agora para você ver. É a maior dificuldade que tem. A ansiedade deles. Eles entram numa empresa hoje, né, você contrata lá um assistente hoje, lá de 20 e poucos anos, na outra semana ele já está perguntando para você por que ele não foi promovido ainda, que ele já merece ser o gerente do negócio, ele já quer aumento de salário, ele já quer promoção, já quer isso, já quer aquilo, já quer mandar, sabe? E não é culpa da pessoa. Isso é uma geração inteira que está assim, não é culpa da pessoa, porque é o mundo que eles nasceram. O mundo de hoje, com tanta tecnologia, aumentou a velocidade das coisas na nossa vida. Pensa lá naquele pessoal dos Baby Boomers, até eu que sou uma geração X, nasci num mundo em que tudo era devagar, tudo era lento. Você não tinha internet. Eu vivi minha vida inteira sem internet, minha juventude toda. Fui conhecer a internet depois de 20 anos. Então, fui acostumado num mundo que não tinha, era tudo muito lento, comunicação era muito lenta. Hoje tudo hoje você tem o e-mail, você tem o WhatsApp, você tem Skype, aí você tem o seu e-mail corporativo, o e-mail da faculdade,
Você tem um grupo de WhatsApp, tem 15 grupos de WhatsApp, tem grupo de WhatsApp do emprego, grupo de WhatsApp da faculdade, grupo de WhatsApp não sei o quê, Skype, mas é tanta coisa que você tem para tomar conta e você está o tempo todo se comunicando. Você está aí assistindo a aula, no intervalinho que tem, você está lá respondendo seus WhatsApp, daqui a pouco você está olhando sua caixa de e-mail. Então, e essa geração de hoje, ela nasceu já nesse mundo de tecnológico, acostumado com isso. Então, isso traz muita ansiedade para todo mundo. Nós vivemos num mundo de muita ansiedade. Queremos as coisas para ontem, né? Principalmente a rapaziada. Então, imagina, você já tem essas diferenças de geração. E essas pessoas estão junto nas empresas trabalhando. Toda empresa por aí afora tem esse pessoal lá, os baby boomers, que estão lá se aposentando agora. Você tem pessoal da geração X, geração Y, geração Z, tudo lá, no mesmo ambiente de trabalho. Eles nasceram em mundos diferentes. E, além disso, para piorar, tem as diferenças de personalidade, que não tem nada a ver com a época que o cara nasceu, não. Aí é a personalidade da pessoa. O que nós vamos ver nesses estudos. Você tem dominância cerebral, cada um pensa com uma parte do cérebro, então isso lhe traz características diferentes. Por isso que tem tanta, né, pensamento divergente. Um quer uma coisa de um jeito, o outro quer do outro. E não é porque um está contra o outro, não. Um enxerga a coisa de um jeito, o outro enxerga a coisa de outro. E aí, então, vira essa bagunça dentro da empresa. Por isso que tem tanto conflito. Quando você consegue entender isso, então a empresa precisa passar isso para toda a empresa, todos os funcionários da empresa, tem que entender isso. Tem que se aplicar esses testes com todo mundo, mostrar para as pessoas, porque muita gente nem sabe que existem essas diferenças. Então, se você não sabe que existem as diferenças, você acha que aquele cara está pensando diferente de você porque ele não gosta de você, quer te contrariar. E não é. E aí viram os conflitos. Agora, quando todos passam a entender, então, o fulano ele pensa daquele jeito, ele age daquele jeito, porque ele é daquele jeito, o cérebro dele. E outro, ele é uma pessoa mais velha, eu sou mais jovem, né, e tal. E a pessoa de lá, ela pensa com o lado direito do cérebro, eu penso com o lado esquerdo. Quando você consegue mostrar isso para todo mundo, as pessoas, elas passam a se entender melhor, passam a se conhecer melhor, passam a entender as diferenças de personalidade um do outro, e você, não é que você vai eliminar o problema de uma vez por todas, mas você consegue reduzir. Gente, e reduz drasticamente os conflitos internos numa empresa, sabe? É impressionante. A hora que eu vou falar do estudo da dominância cerebral, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, verídico, que eu passei dentro de uma empresa. Vou contar a minha história daqui a pouco para você ver quanto isso é importante. Então, esse estudo do autoconhecimento aqui, a gente está fazendo ele não é à toa, não. Primeiro, para você se conhecer, para você entender quem você é, como você pensa, qual é a sua personalidade, para você entender os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né, para você se conhecer melhor, e também para você um dia aplicar isso lá no seu ambiente de trabalho, quando você estiver comandando a sua equipe, você perceber que está havendo certos conflitos na sua equipe, e você percebe que um pensa de uma forma diferente do outro, você reúne a equipe e faz esses testes com a equipe, explica isso para a equipe, para você ver, faz a equipe entender as diferenças que existem de personalidade entre eles, que você vai ver o quanto você consegue melhorar o ambiente de trabalho. As pessoas passam a se suportar mais, a se entender mais, e reduz drasticamente o conflito. Então, esse é o objetivo principal desse nosso trabalho. Então, gente, na aula passada, eu iniciei, né, e vim até aqui, ó, as múltiplas inteligências de Gardner, ó. Então, rapidamente, só lembrando aqui, eu fiz inicialmente um teste de uma forma manual aqui, expliquei para você como você identificar a sua principal inteligência, né? Quem não viu, aí assista a aula da semana passada, tá? Bom que você tente fazer primeiro de uma forma manual aqui, para você tentar entender exatamente qual é o seu tipo de inteligência predominante, e depois eu mandei lá um link de um site onde você faz. Lá no próprio site, responde 10 perguntas, e ele já dá para você
a resposta, qual a sua inteligência predominante, e já te dá um resumo dessa sua inteligência, como ela pode ser aplicada. Então, é bem interessante, tá? Então, pessoal, olha só, hoje nós vamos dar sequência. Nós temos mais alguns testes aí para frente para fazer. Só esse próximo teste é que eu não tenho site. Eu não acho. Se eu achar, vou continuar tentando procurar. Se eu achar, eu mando para vocês, mas por enquanto ainda não achei. Então, eu vou mandar já de uma vez os outros testes. À medida que eu for falando, já está lá, já vai ficar. Vou mandar todos eles de novo para vocês. Ó. Vou mandar os 7 tipos de inteligência, o teste gratuito MBTI, que é o de personalidade, dominância cerebral, teste DISC. Já vou mandar no grupo lá para vocês e vou explicando. Não tente ir lá já começando a fazer, não. Ouça aqui a explicação primeiro. Vamos entender o porquê desses testes, como é que isso aqui funciona. Eu não acho muito aconselhável você ficar indo lá direto, lá já responder, sem ver. É importante entender como é que esse teste funciona, para que ele serve. Cada um deles, são vários. Então, pessoal, olha só. Só conferir lá. Está gravando mesmo? Está gravando mesmo. Graças a Deus, tudo certinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós tínhamos identificado a sua inteligência predominante. Na minha, a semana passada, vocês lembram que deu essa aqui, ó. Musical, a minha inteligência predominante. Agora, eu vou falar das preferências vocacionais e vou fazer o meu teste aqui. Esse é o único que eu não tenho site para fazer. Tem que fazer ele no manual mesmo, por eliminação. Vou ensinar vocês. Vou pegar aqui um papel e uma caneta aqui para explicar para vocês uma forma prática de você fazer esse teste. O que são essas preferências vocacionais, então? Vamos lá. Elas estão relacionadas com aquilo que a pessoa gosta de fazer ou tem bastante interesse nos assuntos a ela relacionados. Uma coisa é a sua inteligência predominante, a outra coisa é a sua preferência vocacional. De acordo com a figura do próximo slide, nós vamos ver já, cada preferência é diametralmente oposta à outra. Nós vamos ver. Calma, né? O que é diametralmente oposta? Elas são opostas. Tá? Tem um diagramazinho e tem as 6 preferências, vocês vão ver que algumas são opostas às outras, nós vamos ver já. Olha lá, assim, geralmente, o espírito realístico é oposto ao espírito social. O espírito convencional é oposto ao artístico. O espírito empreendedor é oposto ao investigador. Vou mostrar já. Em geral, as pessoas são dotadas de mais de uma preferência vocacional. Há casos em que a pessoa tem até 3 preferências. Ela precisa identificar qual que é a predominante, mas ela pode ter 3. Realística, por exemplo. Realística, convencional e empreendedora. Mas essas 3 aqui, elas não são opostas umas às outras. Professor, não estou entendendo. É isso aqui, gente. Ó, deixa eu terminar de esclarecer. Isso foi criado por esse camarada aí, ó, John Holland. Gente, é um dos estudos mais falados hoje. Esse estudo do John Holland é muito bem aceito no meio da comunidade científica. Esse John Holland desenvolveu esse estudo dele e ele identificou que nós podemos ter 6 tipos de preferências vocacionais. Deixa eu ver, acho que tem gente querendo entrar aqui. Peraí, deixa eu permitir. 6 tipos de preferências vocacionais. E elas são diametralmente opostas. Assim, ela, ó, quem tem a preferência vocacional realístico, ele é oposto ao social. A pessoa não pode ter as duas ao mesmo tempo. Elas são opostas. Ou você é realístico, ou você é social. Assim também essas outras duas, convencional e artístico. São opostas, são preferências vocacionais opostas. Né? O convencional, ele é oposto ao artístico. E os últimos 2, empreendedor e investigador. Então, o que o autor tinha falado ali? Ó? Você, de repente, pode fazer o teste e identificar que você tem essas 2 preferências aqui, ó, por exemplo, realístico e convencional, por exemplo. O que não pode é você me falar assim, professor, eu tenho tanto realístico quanto social. Não, tá, tem alguma coisa errada, porque elas são opostas. O outro aluno fala, professor, eu sou ao mesmo tempo convencional e ao mesmo tempo artístico. Também eu acho improvável. Segundo esse estudo, essas preferências são opostas.
Ah, então você pode ter, ao mesmo tempo, investigador e artístico, que não são opostas, né? Mas investigador e empreendedor ao mesmo tempo, não. Então, cabe a você agora tentar identificar qual é a preferência predominante. Às vezes você fica com bastante dúvida. A forma mais fácil é você ir por eliminação. Então, eu tenho um testezinho aqui, ó. Esses dois joguinhos, essas duas preferências são opostas. Ou você é um, ou você é outro. Vai fazendo e anotando no papel. Então, eu vou fazendo aqui como se eu estivesse fazendo o meu. Semana passada, a minha inteligência predominante era artístico. Professor. Oi. Vai marcando o xizinho nesses quadradinhos e o que tiver mais, é isso? Não. Ah. Não. Eu vou explicar. Peraí. Ah, tá. Vou explicar. Ó, eu vou fazer como se fosse para mim. Qual dessas duas preferências bate mais com as minhas preferências? Ó, realístico. A pessoa realística é prática, prefere lidar com coisas concretas. Acho que não. Não gosta de lidar com abstrações ou com pessoas. E eu adoro lidar com pessoas. Tanto é que eu sou professor, não é à toa. Tem espírito inflexível. Não, eu sou uma pessoa muito flexível. Tem interesses voltados para assuntos concretos. Eu acho que não está batendo muito comigo, não. Eu vou tentar ganhar um tempinho, vou ficar lendo tudo, até porque eu já fiz esse teste. Eu sei que o meu é o social. Vou tentar dar uma resumida, mas você tente analisar os dois aqui para você ver com qual você se identifica mais. Vou passar para o social para ver, que eu já vi que esse realístico ali, o início dele, já não estava batendo comigo, não. Vamos lá um no outro. A pessoa social, a pessoa dotada de interesses sociais, está orientada para outras pessoas, para o convívio social. Então já está mais parecido comigo. É extrovertida, popular, relacionada com o bem-estar das outras pessoas? Sim, já está bem mais parecido comigo. Gosta de desenvolver, ensinar, ajudar, orientar? Fechou. Já sou eu aqui purinho. Predomina a habilidade interpessoal? Sim, eu tenho muita inteligência interpessoal. E a facilidade de lidar com pessoas, tanto é que eu sou gerente comercial, mexo com vendas, sou professor de faculdade, não é à toa. Então, eu vou ganhar um tempinho aqui, eu nem vou continuar lendo, porque eu sei que, para mim, dessas duas aqui, ó, para mim, a que bate mais é a social. Vamos ver os outros dois joguinhos, que também são opostos, ó. Convencional e artístico. Também são opostos. Ou eu sou um ou sou outro. Vamos ver o convencional ali, se dá certo comigo ou não. A pessoa convencional prefere trabalhos ordenados, definidos, baseados em regras e regulamentos. Já começou mal. Eu não gosto de negócio de normas, regras, regulamentos, não sou muito fã disso. Prefere trabalhar em grandes organizações? Até que sim, mas dentro de hierarquia, seguindo ordens, nossa, que pavor disso. Não dá certo comigo. Gosta de estabilidade, segurança e pouca mudança? Não. Prefere o comodismo, a zona de conforto? Não, já não está dando certo comigo. Eu não vou me estender demais, não, para tentar ganhar um tempinho aqui com vocês. Tem os outros testes que a gente tem que explicar tudo ainda, né? Então, esse convencional não bateu. Deixa eu ver o artístico. Até o próprio nome já, como eu sou músico, né? Acredito que vai dar certo. A pessoa artística prefere a autoexpressão criativa de suas ideias. Oh, sim, convicções e emoções. É sensitiva, emocional, original, independente. Nossa, eu sou o mais independente, tento ser o mais independente possível de tudo. E não gosta de situações muito estruturadas e rotineiras. Não gosto mesmo. São pessoas atraídas pelas carreiras que envolvam Aliás, eu gosto, né? Aliás, elas não gostam, né, de situações muito estruturadas. Eu não gosto, não. Tá certinho, bateu comigo. São pessoas atraídas por carreiras que envolvam autoexpressão. Sim. A criação artística, sim. Expressão das emoções, sim. Encontram-se em músicos, artistas. Sim. Então, já sou eu purinho aqui, esse artístico aqui, ó. Então, vou anotar no papel. Artístico. Então, ó, eu já fui eliminando algumas e já fui anotando as preferências que até agora bateram comigo. Por fim, as últimas duas. Empreendedor e investigador. Vamos ver a empreendedora aqui primeiro.
A pessoa empreendedora gosta de ação, conquista e risco. Sim. Gosta de trabalhar em direção a objetivos e metas? Gosto. Tem facilidade de comunicação? Opa, sim. Prefere vender ideias, lidar com pessoas? Sim. Gosta de persuasão e negociação? Sim. Então, já vi que está batendo tudo certinho comigo. Para tirar dúvida, eu vou ver o outro lá. A pessoa investigadora tem espírito cientista. Prefere problemas abstratos que exija solução e investigação de problemas ao invés de ações. Não é muito orientada para lidar com pessoas. Prefere pesquisa? Não. Investigação? Não. Então, eu já vi que desses dois aqui, para mim, é o empreendedor. Empreendedor. Então, veja bem. Na aula passada, eu tinha definido... Na aula passada, eu tinha definido que a minha inteligência predominante... Deixa eu fechar esse negócio aqui. Minha inteligência predominante era artístico. E hoje, dessas preferências, tinham 6, eu eliminei 3. E eu fiquei com a social, artístico e empreendedor. Aí, gente, cabe você também, se tiver vindo fazendo junto comigo, provável que você deve ter identificado 3 preferências também, ou 2 ou 3 que bateram com você. Aí cabe a você fazer uma reflexão. Aí, gente, eu aconselho a você... Esses testes é muito bom, tem até um slide daqui a pouco, onde o autor fala que esses testes eles precisam ser muito bem pensados. Você não pode fazer de forma esbaforida de qualquer jeito, sem pensar muito bem, porque senão você acaba escolhendo uma preferência que não era mais adequada, ou uma inteligência que não era mais adequada. De repente, o resultado pode não dar exatamente o que deveria, não bate muito bem, porque, de repente, você fez correndo. Então, se você quiser vir fazendo junto comigo para ver, ótimo, pode ir tentando fazer, mas eu aconselho que depois, gente, você tente refletir sobre isso muito bem, porque agora você tem a missão de definir dessas 2 ou 3 preferências que você identificou. Eu, por exemplo, identifiquei a social, artístico e empreendedor. Identificar qual que é a mais parecida comigo, qual que está mais próximo. Tá? Como eu já fiz esse teste outras vezes, eu acho que é o artístico mesmo. Tá? Então, eu identifiquei... não, gente, a minha inteligência não era artística, não, era musical, eu anotei errado aqui. Inteligência musical. Preferência, eu fiquei com artístico. Então, agora, a próxima etapa, depois que você identificou sua preferência vocacional, nós vamos juntar uma coisa com a outra. Você cruza a sua inteligência com a sua preferência vocacional e vai lhe dar as profissões mais adequadas para você. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Agora, lá no passo 3, terceiro passo, você identificou sua inteligência, identificou sua preferência. Chegou a hora de juntar todos os blocos para a construção de seu perfil pessoal. Estes exercícios não são como um horóscopo, tem algum fundamento científico. Sabe? Então, os próprios autores falam, gente, isso aqui foi criado por psicólogos e psiquiatras dessa área. Isso aí é criado com base em estudos de mestrados e doutorados. É uma coisa que tem um fundamento científico, não é igual a esses horóscopos lá que você lê, esses trocos, não. Tem um fundamento científico. Porém, mesmo tendo sido criado com um fundamento científico, olha lá, nós estamos lidando, que é o autor Kevenato fala, não estamos lidando com medidas físicas e exatas. Né? Porque, igual a matemática, ela é exata. 2 mais 2 é 4. Pronto e acabou. Não existe a possibilidade de 2 mais 2 talvez seja 5. Não. 2 mais 2 é 4. Agora, quando a gente está falando desse estudo de preferência vocacional, são coisas muito subjetivas, são intangíveis, né? Então, olha lá, existe uma margem de erro. Pode ter uma margem de erro. Por isso é que você precisa fazer com calma. Mesmo que você faça hoje, achou o resultado, depois, tente dar uma revisada com calma
para você ver se você está escolhendo exatamente o que é realmente a sua preferência mesmo, para você não correr o risco de escolher meio que de forma precipitada, escolher errado e depois dar uma resposta errada. E outra coisa, ó, o diagnóstico, ele deve ser depois mais bem trabalhado isso com um profissional da área, um psicólogo, porque eu não sou psicólogo, tá? Eu sou administrador de empresa. Eu aplico esses testes porque eu estudei demais recursos humanos, eu estudei demais a mente humana, embora eu não tenha feito faculdade de psicologia, e eu já estudei demais orientação de carreira. Então, a gente vai estudando tanto essas coisas que a gente acaba tendo um certo conhecimento para passar esse conhecimento para frente, mostrar para vocês. Esses testes aqui, eles não precisam ser aplicados por psicólogos. Tanto é que eles estão lá na internet, lá para quem quiser fazer. Eu não mandei para vocês os links aí. Tá lá, não necessariamente precisa de um psicólogo. Agora, quando você faz isso com uma orientação de um psicólogo, né, dessa área, então aí, de repente, o psicólogo até pode te ajudar a analisar melhor, te conhecer melhor e te dar outras análises sobre sua inteligência, sobre sua preferência vocacional. Mas então, pessoal, vamos lá agora fazer o cruzamento, ó. Os próximos slides agora, eu tenho ela, ó, em cima eu tenho a inteligência e do lado eu tenho as preferências vocacionais. Então, aqui em cima, primeiro a lógico-matemática, depois a verbal, são os tipos de inteligência. Depois a musical, e assim vai, espacial, aquelas 7 inteligências que nós vimos. Corporal sinestésica, e por aí vai. Então, você precisa achar qual é a sua inteligência. A minha é essa aqui, ó, musical, ó lá. Aqui em cima, ó. Tipo de inteligência, musical. Aí eu venho aqui e faço o cruzamento, ó lá, ó. Qual é a minha preferência? Artístico. Olha lá as profissões mais adequadas para mim, ó. Instrumentista, solista, vocalista, cantor, roqueiro. A única que não bate é dançarino. Eu não gosto de dançar. Mas tem muitos músicos que gostam de dançar. Eu não gosto. Não gosto, não quero aprender. Mas roqueiro, cantor, vocalista, gente, eu vim para o Rio de Janeiro única e exclusivamente para mexer com música. Eu nasci numa família de músicos. Fui criado dentro de uma família de músicos. Minha família toda é música. Desde 4, 5 anos de idade eu comecei a estudar música. Só que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, quando eu vi esse mundão todo, eu cheguei também numa época que a música começou. Veio essas ondas aí de CD, pirata, site de download, MP3, essas facilidades, o disco parou de vender, mudou completamente esse mercado, essas gravadoras faliram, esse mercado musical foi ficando mais difícil, eu falei, eu vou terminar minha faculdade. Eu tinha começado a fazer administração, falei, vou terminar minha faculdade. Aí comecei a trabalhar, tomei gosto, aí resolvi dar aula, também gosto muito de dar aula também, mas eu estou agora voltando de novo minha carreira para a área de música. Estou montando um estúdio aqui em casa, estou estudando produção musical. Hoje acabei de arrumar um professor de bateria para mim, que é o único instrumento que eu preciso ainda terminar de aprender, mas eu sou um multi-instrumentista, estou com 5 discos meus aqui gravados, estou correndo atrás de gravador. Uma hora, a sorte grande vai bater, uma gravadora dessa vai abrir as portas. Enquanto isso não acontece, eu estou aqui ganhando meu pão de cada dia, feliz da vida, trabalhando com... Qual que é o estilo musical que o senhor toca? Pop rock. Legal, legal. Tem aqui, quer ver? CDzinhos meus aqui, que eu já gravei, quer ver? Isso aqui foi um CDzinho que eu lancei há um tempo atrás, eu estou relançando. Eu lancei, mas... Ó, capote. Mas aí foi logo naquela época de uma recessão, aí 2014, nossa, veio uma época ruim, e depois foi uma avalanche de coisas, eu mudei de emprego, mudei de faculdade, mudei de cidade, eu morava no Rio, vim morar em Niterói, e as coisas foram se atropelando, e aí o CDzinho, sabe, ficou bem parado. Agora, esse ano, eu estou montando estúdio aqui em casa, estou regravando tudo de novo, e também aquela gravação não ficou tão legal também, foi uma experiênciazinha, um teste e tal.
Quando a gente voltar às aulas presenciais, vou levar CDs para vocês lá, para presentear vocês, tá? Mas, então, voltando lá ao nosso teste, né? Beleza, então você também vai fazer esse testezinho. Depois eu vou lá, na verdade, a prova, o trabalho, vocês vão me mandar no Word aqui, ó. Vocês vão me mandar só esse Word aqui, ó. Vocês vão só preencher aqui com o que eu estou pedindo. Qual a sua inteligência predominante? Bota aqui, sua preferência. Depois eu vou explicar esse Word para vocês. Vamos voltar lá para os testes lá, então. Ó, aí nós estamos na terceira etapa. Cruzamento da inteligência com a preferência vocacional. Quarta etapa. Um teste agora muito bacana que chama MBTI. Muito famoso, gente. Muitíssimo famoso esse teste. Tá? Para você ter uma ideia, quando eu fiz o meu processo seletivo na Uniswan, a menina do RH veio fazer esse teste comigo. Eu falei, olha, eu já fiz esse teste. Ah, já fez? Você tem suas 4 letrinhas? Tem. Já, então não precisa fazer de novo. Eu já aplicava esse teste aqui para baixo para cima. No meu crachá, ele tem essas 4 letrinhas aqui no meu crachá. Não vai dar para vocês verem aí. Mas no meu crachá da faculdade está aqui, ó, Eduardo Rocha, #, sou Uniswan, perfil ENFP. Tem aqui no meu crachá. Eles fazem esse teste ao contratar pessoas, para identificar a personalidade daquela pessoa que eles estão contratando. Tá? Eu aplico esses testes todos lá com pessoas que eu estou contratando na minha empresa. Então, vamos entender o que é esse traço de personalidade, o que é esse MBTI. Vamos lá. Além do tipo de inteligência e das preferências vocacionais, outro aspecto importante para a escolha da carreira é o autoconhecimento dos traços de personalidade predominantes. As personalidades referem-se ao padrão típico de comportamento de uma pessoa frente ao ambiente que a rodeia. Cada pessoa apresenta certos traços de personalidade que a identificam e a personalizam. E traz características distintas para essa pessoa, tá? Nós vamos ver já já. Existem vários estudos destinados a definir os traços de personalidade das pessoas. Usaremos aqui um resumo da teoria de Carl Gustav Jung. Ela é chamada também, gente, teoria junguiana. Às vezes você vê isso muito por aí afora. Você está lendo um livro lá, o camarada fala assim, de acordo com a teoria junguiana, é uma teoria que o Jung, esse autor aí, psicólogo famosíssimo aí, criou, e que essa teoria dele, ela foi mais bem desenvolvida depois por uma mãe e por uma filha, que estudavam personalidade humana. A Catarina Cook Briggs e Isabel Briggs Myers. Por isso que ficou chamado MBTI, que é a junção dos sobrenomes. Ó. MB é de Myers e Briggs, os sobrenomes da mãe e da filha. Myers-Briggs Tape Indicator. Então, MBTI por isso. Então, a chave contida no MBTI é você identificar e descrever o tipo de personalidade seu a partir de elementos tais como: qual o seu mundo favorito? Você é uma pessoa mais extrovertida ou você é uma pessoa mais introvertida? Eu vou mostrar já já, tá? Já já eu vou fazer o testezinho com vocês. Outra coisa, a informação. Como é que você processa a informação que você recebe? Através da sua sensação ou através da sua intuição? Nós vamos ver já já. Como é que você toma suas decisões? Através do seu pensamento ou do seu sentimento? E como é que é a sua estrutura? É através do julgamento ou da percepção? Professor, não estou entendendo nada. Calma, vou mostrar agora. Ó. Cabe a você definir. Da mesma forma que no outro teste, você vai escolhendo qual que está mais perto de você, separando a letra, e no final você vai juntar 4 letrinhas. Ó, por exemplo, primeiro de tudo, qual o seu mundo favorito? Você é uma pessoa mais extrovertida ou você é uma pessoa mais introvertida? Se você for uma pessoa, seu mundo favorito for a extroversão, você anota no papel a letra E. Se for a introversão, você anota a letra I. Eu vou fazendo o teste aqui também com vocês, ó, para você ver.
Desses dois aqui, qual que bate mais comigo aqui? Ó? A extroversão é o seguinte, a pessoa prefere focar o mundo exterior, direcionada para a energia externa necessária para transformar em ação. Inclinação natural para contatos com pessoas, sim. Fala de si com facilidade. Nossa, já sou eu escrito aqui. E a minha vida é um livro aberto. Eu falo dos meus troços, tudo dos outros. Tem amigos meus que às vezes me chamam a atenção, falando, nossa, mineiro, você fala de tudo da sua vida para os outros, você tinha que ser um pouco mais reservado. Ah, mas eu sou assim. Eu gosto de falar de mim, eu não me incomodo de falar da minha vida pessoal para os outros. Né? E, então, só para me tirar a prova, ó, a introversão, a pessoa prefere o seu mundo próprio, direcionada para a energia interna, tendência natural para pensar e trabalhar sozinha. Não, ela não fala muito de si própria. Não, então, eu, desses dois aqui, extroversão e introversão, vou marcar no papel a letra E. Os outros dois, próximo joguinho, os outros duas aqui. Como é que eu processo a informação? Pela minha sensação ou pela intuição? Vamos lá. Sensação. A pessoa prefere focar a informação básica que recebe e processá-la com objetividade e precisão. O sensitivo é objetivo. Confia no que é palpável e não em pressentimentos. Acho que não, hein? Gosta de aplicar metodologias que aprendeu, até de certa forma, até que gosto. Tem hora que você fica meio assim na dúvida. Aí você tem que ver qual que é a mais, que bate mais com você. Indicado para trabalhos de rotina, não. Aí não tem nada a ver comigo. Trabalho de rotina, de conferência. Eu odeio esses trabalhos de rotina, de norma, dessas coisas. Vamos ver a intuição. A pessoa prefere interpretar a informação, né? E adicionar algum significado próprio, subjetivamente? Sim, o intuitivo é subjetivo. Confia em pressentimentos e em suas percepções? Sim. Gosta de testar novas maneiras de fazer as coisas? Sim. Indicado para atividades de criação, trabalhos no rotineiro? Então, pronto, já sou eu aqui, ó. Então, desses dois aqui, eu fico com a letra M. Então, já juntei. É M. Vamos para o próximo joguinho de palavras aqui. Como é que eu tomo as minhas decisões? Pelo meu pensamento ou pelo meu sentimento? Vamos lá. Pensamento. A pessoa que toma decisões com base no pensamento se baseia em fatos concretos colhidos do mundo. Acho que não. Habilidade em analisar e resolver problemas. Firmeza nas decisões. Nossa, eu sou aquela pessoa, sabe? Demoro. Franqueza e racionalidade nos contatos. Não. Indicado para tomar decisões lógicas. Eu acho que não. Eu acho que esse de cá não está batendo muito. Vamos ver do lado de cá. Sentimento. A pessoa que toma decisões com base no sentimento se baseia em pessoas e circunstâncias, situações subjetivas e sentimentos próprios. Sim. Habilidade em construir relacionamentos e ser persuasivo. Sim. Tanto é que eu trabalho com vendas, com marketing, né, convencendo pessoas, dou aula. Maleabilidade nas decisões. Sim, eu sou bem flexível, né? Preocupado com o sentimento dos outros? Então, sim. Indicado para lidar com o público? Então, pronto. Então, desses dois aqui, sem dúvida, o F. E, por fim, julgamento e percepção. Vamos ver lá. Julgamento. A pessoa prefere um estilo de vida mais decidido e estruturado? Acho que não. Senso de urgência para tomar decisão? Nossa Senhora, não sou eu, não. Eu fico, minha filha, protelando até o final para tomar decisão. Sabe, eu sou aquele cara, né, senso de urgência em tomar decisões e resolver pendência. Eu sou aquele cara, meu imposto de renda, eu só faço lá no dia 30 de abril, no último dia. Quando chega no dia 30 de abril, eu estou igual um maluco atrás do meu contador. E aí ele fica pé da vida comigo, né? Ah, mineiro, você só deixa para a última hora. Hoje é dia 30, o último dia que você vem me procurar, mineiro. Você tem que me procurar antes. Ah, mas isso aí é meu cérebro, minha cabeça que é assim, não sei o que é isso. E eu não tem jeito não, gente. Todo ano, eu começo o ano, eu falo, esse ano agora, logo que abrir o negócio do imposto de renda, eu já quero logo fazer o meu. Quando é dia 30 de abril, eu estou lá fazendo. Não tem jeito. Vamos lá para ver, para tirar dúvida, vamos no outro lá. Percepção. A pessoa prefere um estilo de vida mais adaptável e flexível, sim. Precisa colher o maior volume de informações para tomar a decisão segura? Sim.
Não se incomoda de protelar decisões até a última hora? Então, pronto. Tá? Já sou eu isso aqui. Ó. Então, olha lá, ó. Anotei aqui o P. Então, percebam que eu juntei aqui as 4 letrinhas que formam a minha personalidade. Olha lá, ó. ENFP. Aí, eu aqui, gente, ó, eu já tenho os próximos slides, ó, já tem um resumo de cada uma dessas personalidades. Aqui é um resumo, tá? Um resumo, olha lá, ó. Se você veio fazendo junto comigo e se você já definiu suas 4 letrinhas, você pode procurar elas aqui. Eu vou procurar a minha, lá, ó. ENFP, achei. Isso aqui é só um resumo da minha personalidade, ó. Entusiasticamente interessado, imaginativo, vê a vida plena de possibilidades, faz conexões entre eventos, informações de maneira rápida. É bem, bate direitinho lá, é espontâneo e flexível. Muitas vezes, última linha, baseia-se em sua habilidade de improvisar e em sua fluência verbal. Isso é só um resumo. Se você quiser se conhecer melhor, quiser saber mais sobre a sua personalidade, você pega o seu joguinho de letrinhas, você pode ir lá direto no Google, vai direto no Google lá, ó, digita lá suas 4 letrinhas, ENFP. Vai aparecer 1 tonelada de sites falando sobre a sua personalidade. Olha lá, a minha, ó, eu sou o ativista. Olha lá, ENFP, olha lá, personalidade ativista. Aí, olha só nesse site aqui, ó, que é até o que eu mandei para vocês lá, nesse site, ó, já tem um monte de coisas falando sobre mim. Mais coisas sobre a minha personalidade, que já vão me dando aqui, ó, uma parte dos meus pontos fortes, uma parte dos meus pontos fracos, já vai falando, eu já vou conseguindo pescar. Olha lá, você pode mudar o mundo com apenas uma ideia, sabe? Mais do que apenas pessoas sociáveis, os ativistas são moldados por sua natureza visionária, permitindo que eles leiam as entrelinhas com curiosidade e energia. Vendo? E tudo bate realmente comigo, sim. E a grande maioria dos alunos aí, quando fazem esses testes, depois falam, ó, professor, bateu certinho comigo. Sabe? Tá vendo? Um monte de coisa que tá falando sobre mim aqui, ó. Tá vendo? Você faz um estudo, um verdadeiro estudo sobre a sua personalidade. Então, pessoal, você pode fazer esse teste dessa forma manual e depois eu mandei lá no grupo. Deixa para fazer o que eu mandei no grupo depois, tá? Porque esses testezinhos lá, esse principalmente, ele é o mais demorado. São muitas perguntas que vão ser feitas, tá? Você depois, com tempo, depois da aula, amanhã, ou no final de semana, se tiver um tempinho, faça esses testes devagar. Até porque, como eu falei, muito bom que você vá dando a resposta o mais preciso possível, tá? Esse segundo teste que eu mandei lá, teste gratuito de personalidade, 16 personalidades, está lá no grupo. É esse MBTI. E aí, lá ele já vai te dar todo um resumo da sua personalidade. Tá? Então, o resto aqui são os resultados possíveis. Resultados possíveis. Vamos para o próximo teste, ó. Dominância cerebral. Gente, esse teste também, ele é muito bacana. E como eu disse para vocês, uma vez ele resolveu um problema lá da empresa que eu trabalhava. Só com esse teste que o cara fez, ó. Dominância cerebral. Eu vou contar essa minha experiência lá rapidamente para vocês. O que o Ned Herman, o que ele desenvolveu? O criador desse teste, ó. Ele classifica os estilos de pensamento em relação ao lado do cérebro predominante. Pessoas dominadas pelo lado esquerdo são descritas como analíticas, lógicas, sequenciais. As dominadas pelo lado direito são intuitivas, baseadas em valores e não lineares. Segundo Ned Herman, as pessoas têm 4 estilos comportamentais: analítico, controlador, experimental e relacional. E que, em geral, existe a predominância de um deles em cada pessoa, apesar de todos terem um pouco de cada. O estilo predominante influencia a forma de pensamento e o comportamento das pessoas no dia a dia. Olha, você vê como que isso é importante. Por isso que as pessoas pensam diferente, se comportam de forma diferente umas das outras.
Como é que isso funciona? O Herman, ele identificou o seguinte, ó. Tem pessoas, isso aqui é o seu cérebro, como se você estivesse olhando de cima, tá? Olhando a sua cabeça de cima. Ele falou, tem algumas pessoas que usam mais o lado direito do cérebro, enquanto outras pessoas usam mais o lado esquerdo. Ao mesmo tempo, ele falou, tem pessoas que usam mais a parte da frente e tem pessoas que usam mais a parte de trás. Então, isso dá 4 quadrantes. Ele falou, tem pessoas que usam mais o lado esquerdo de trás. Opa, peraí, desculpa, eu cliquei sem querer aqui. O lado esquerdo de trás, que sou eu, o relacional. Tem pessoas que usam o lado esquerdo da frente, outras usam mais o lado direito, esquerdo da frente, que é o analítico, e outras o lado esquerdo de trás, que é o controlador ou prático. Então, gente, isso, entenda uma coisa, hein? Não é que você usa só uma parte do seu cérebro, não. Você usa o seu cérebro como um todo, mas você usa predominantemente uma parte, uma região. E isso lhe traz características. Então, gente, olha só o que aconteceu. Olha essa experiência que eu tive, que eu gosto de contar, porque foi real. Eu trabalhava lá numa empresa em Copacabana, que de vez em quando eu cito ela aqui, onde eu tinha a minha equipe. Eu cheguei a ser gerente comercial da empresa. E essa empresa, cada área tinha o seu gerente, né? E esses gerentes, pessoal, eles tinham um problema seríssimo de relacionamento, todos. Ninguém sabe, a maioria dos gerentes eles não se davam bem uns com os outros. E isso era um problema para a administração da empresa. Imagina, os diretores da empresa, o presidente da empresa, perdia suas noites de sono de ver as pessoas se desentenderem, os gerentes, né? Imagina. Então, eu era gerente comercial, eu ficava achando que o gerente de informática não gostava de mim, que ele ficava querendo me avacalhar lá na empresa. Cara, e que ele ficava querendo me boicotar. Tinha um cara lá, o controlador, que era o gerente financeiro também, com um monte de gente lá, achava que o cara ficava perseguindo os outros da empresa. Era aquela onda, sabe? E um não dava certo um com o outro. E o diretor, um dia, gente, de tanto se sofrer com isso, ele contratou uma consultoria especializada nessa questão. Gente, a primeira coisa que essa consultoria fez uma reunião com a gente, com os gerentes todos lá, explicou essa dominância cerebral, fez o teste com todos os gerentes, aplicou o teste, cada gerente resolveu o seu teste, aí ele fez cada gerente ler o resultado do seu teste e ele explicou para todo mundo isso, que cada um, gente, pensa de uma forma diferente. O cara... Então, aí a gente começa a entender. Então, deixa eu contar uma vez, só para você entender que tipo de problema a gente passava lá. Olha para você ver que interessante, que foi verídico, né? Um caso só lá que aconteceu. Mas esse problema acontecia sempre. Um dia eu estava com uma cliente lá e eu era responsável por vender a empresa. Eu era gerente comercial. Vendia a empresa. Eu estava lá sentado na minha sala com uma cliente, convencendo a mulher de contratar a nossa empresa. E, no final das contas, convenci. A mulher já ficou convicta. A mulher virou para mim e falou assim, Eduardo, você me convenceu. Então faz o seguinte, pode imprimir o contrato lá que eu já vou... A mulher pegou a caneta. A mulher pegou a caneta e falou, pode imprimir o contrato lá que eu vou assinar esse contrato agora. E eu já fui lá, né? Porque eu fui imprimir o contrato, a impressora emperrou. Gente, a impressora emperrou e eu futucando daqui, futucando dali, desligava a impressora, religava, e nada da impressora imprimir o contrato, e a mulher foi ficando impaciente. Eduardo, então eu vou embora, depois eu venho. Eu falei, você sabe que cliente, você não pode perder a oportunidade do cara assinar o contrato. Liguei lá para o gerente da informática. Fulano, pelo amor de Deus, tem como você mandar o assistente aqui agora? A mulher está aqui para assinar o contrato com a gente, e a impressora deu problema. Sabe o que o cara virou e falou? Eduardo, infelizmente eu não posso mandar o assistente aí agora. Você tem que abrir um requerimento lá no site. Você sabe que é a norma da empresa? Eu falei, tá, eu sei que eu tenho que abrir o requerimento, mas eu estou com a cliente aqui, ué. A mulher vai deixar de assinar o contrato. Ele falou, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Você sabe que tem um procedimento. Você tem que ir lá no site, você tem que abrir o requerimento,
informar que o seu equipamento deu problema, que tipo de problema que deu. Aquilo vai cair na fila. Daqui a pouco, quando chegar aqui em mim, eu vou analisar a prioridade desse seu atendimento aí e vou ver que hora que eu vou mandar o técnico para resolver o seu problema. É assim que é a norma da empresa. Eu falei, eu pensava comigo, gente, esse cara, ele está de perseguição comigo, não é possível. Porque na minha cabeça, eu sei, tudo tem normas, tem regras. Toda empresa tem que ter suas normas. Agora, tudo também é uma questão de bom senso. Imagina, a cliente lá sentada esperando com a caneta na mão, querendo assinar o contrato, e o cara querendo que eu faça um requerimento. Gente, e acabou que a mulher foi embora para casa sem assinar o contrato. E perdemos o contrato. E olha para você ver, prejuízo para a empresa. Eu falava, esse cara está de perseguição. Aí, gente, o que aconteceu? Quando a gente fez esses testes lá, que eu fui ver o resultado desse cara, ele era o analítico. Esse cara aqui, ó. Ele pensava com o lado esquerdo da frente, então, olha lá, ele é o cara analítico. Para ele, tem tudo, esse cara ali, tudo tem norma, tem regra. E ele tem que seguir a norma, tem que seguir a regra. Se existe uma norma para fazer uma coisa, ele não vai passar por cima daquela norma, mas em hipótese alguma. Tem que seguir a norma. E na minha cabeça, não, a norma ela foi feita para ser quebrada mesmo. Tem que ter bom senso. Para ele não tem bom senso. Então, eu passei a entender que aquele cara ficava fazendo daquele jeito, não é que ele estava de perseguição comigo. O cérebro dele é programado para pensar daquela forma. Sabe outra coisa? O cara que era o gerente financeiro da empresa, ele era esse cara aqui, o resultado dele deu, o controlador. Olha lá o que ele é, organizado, planejador, detalhista. Então, o cara, ele ficava, sabe, gente, fazendo questão de 5 centavos de xerox, que o setor tirou a xerox a mais lá. Sabe, ele ficava controlando as passagens de cada setor, os gastos com xerox, gastos com correio, sabe? Aí a gente falava, fulano de tal, mas infelizmente esse mês a gente, infelizmente, gastou a mais, saiu do controle. Mas para ele, na cabeça dele, não pode, ele tem um planejamento. Ele é detalhista, ele fez um planejamento, aquele planejamento tem que ser cumprido, então você não pode, sabe? Então, a gente achava que era perseguição dele, ele ficar fazendo aquilo. Aí que você vai entender que não é perseguição, a cabeça dele pensa daquele jeito. Ele fez um planejamento, tem que cumprir aquele planejamento. E aí, gente, então, todo mundo passou a entender que, na verdade, ninguém perseguia ninguém dentro da empresa. Não era nada de picuinha um com o outro, que eram maneiras diferentes de cada um tinha que pensar. Gente, só esse teste aqui já resolveu 80% dos problemas da empresa. Sabe? Como eu falo, não é que acabou, nunca mais teve problema, então virou um céu, não. Mas reduziu, gente, 80%. Que a gente passa a entender mais o outro, a gente passa a compreender mais a outra pessoa e a gente passa a suportar mais o outro. Não é que o outro cara é chato, é porque é o jeito dele. Sabe? Então é interessantíssimo, eu acho, assim, você aplicar esse teste. Aí há uma coisa também, só para passar para o próximo teste, que é importantíssimo. Qual desses 4 perfis aqui são mais importantes para a empresa? Não existe. Todos são importantes. Sabe por quê? Na verdade, esses perfis de dominância, eles são complementares, essas personalidades. A empresa precisa de todos. Porque pensa comigo aqui, ó. Se me pegar eu para botar lá, programando, fazendo programação de computador no lugar daquele cara lá da informática, ia ser uma tragédia, que eu não sei mexer com aquilo. Eu não quero, não sei, não gosto. Né? Por isso é que eu sou gerente de vendas lá, da marketing. Eu gosto de ficar lá, tendo ideias mirabolantes para conquistar o cliente, tendo aquelas ideias bacanas. Eu gosto de persuadir o cara, de chegar lá, fazer uma apresentação mirabolante para o cara, para convencer o cara de que a nossa empresa é melhor para ele. Então, se você também pegar esse cara da informática, botar no meu lugar para ele vender a empresa, não vai dar certo. Ele não vai saber vender a empresa. Porque o negócio dele é lá pensar na programação, na parte lógica. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, o cara lá, o controlador, né?
A pessoa, para ser um gerente financeiro, ele tem que ter aquelas características. Se me pegar e colocar lá nessa área fazer essa função, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque eu não vou ser tão detalhista quanto ele. Então, pode ser que dê algum furo nos custos da empresa lá, porque eu não vou ter o nível de detalhamento que ele vai ter. Se você também pegar esse cara lá, que era o gerente financeiro, botar lá para vender a empresa, também não vai dar certo. Ele não vai ter a capacidade de persuasão que eu tenho. Então, a empresa precisa de todo mundo, ela precisa do cara lógico, ela precisa do cara prático, controlador, ela precisa do cara de todo mundo. E aí, gente, ó, esse teste você faz lá, ó, quer ver? Eu mandei lá no grupo, é o terceiro, me parece que está lá na sequência o último, teste de dominância cerebral. Tá? Chama www.personalidades.mob/dominância cerebral. Esse endereço aqui, eu mandei lá no grupo para vocês. Depois você faça lá com calma. E ele já vai te dar o seu resultado e suas características. Tá? Aqui tem um resumo, ó, o analítico, como é que ele é, o controlador, como é que ele é, o experimental, como é que ele é, e o relacional, que sou eu, como é que ele é, em todos os resultados. O último testezinho é o DISC, também é muito bacana. Olha só o que diz esse teste DISC. O DISC é um método desenvolvido para avaliação de comportamento dos indivíduos, foi originado a partir dos estudos de William Moulton, que tinha o objetivo de compreender como o ser humano lida com o ambiente em que está inserido, bem como os motivos para que ele apresente determinadas ações e reações. O William Moulton, ele identificou que os indivíduos possuem duas grandes esferas comportamentais. Então, esse estudo agora, ele mede o comportamento da pessoa. Tem, então, duas esferas. Primeiro, interna, sua própria percepção a respeito do seu poder pessoal com relação ao ambiente que está inserido, e a externa, análise do ambiente onde a pessoa está inserida. A partir dessas duas dimensões, estimulam-se 4 variáveis comportamentais, podendo ser moldadas de acordo com os referenciais. São elas. Aqui agora você vai identificar se o seu perfil é a dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todos nós possuímos essas 4 características inerentes, com um perfil em predominância, que auxilia na construção da individualidade e singularidade de cada um. Ou seja, cada um de nós tem um pouco de cada, mas uma é mais predominante. Tá? Então, são a dominância, influência, estabilidade e conformidade. E como é que você vai saber qual é o seu perfil? Você vai lá no testezinho que eu mandei para você, está escrito lá, ó, Pacto RH, faça seu teste DISC e descubra sua personalidade. Também vou pedir para você fazer lá no site depois, faça com calma, esses são 30 perguntas. Esse teste eu gosto de chamar a atenção de vocês, porque tem umas perguntas que não tem muito bem uma resposta que dá certo com você, não. Mas você tem que identificar qual é a mais próxima de você. Então, por exemplo, no meu caso, outro dia eu estava fazendo aqui de novo aqui e observando. Tem uma pergunta lá no meio do teste que ele fala assim, qual das características abaixo mais se aproxima de você? Aí está lá, egoísta. Não, eu não sou nem um pouco egoísta. Rancoroso? Também não sou nem um pouquinho rancoroso. Outra coisa, não, também não sou isso. A outra também não sou. Eu não era nenhuma daquelas 4 características. Mas tinha uma que era assim, se eu tiver que escolher uma, é aquela lá. Esse teste tem um fundamento. Tá? Eu não sou egoísta, eu não sou rancoroso, mas tinha uma das 4, claro. Se eu tiver que escolher, eu acho que é essa aqui. Então, você vai pela que mais se aproxima. No final, gente, ele dá um resultado fantástico. Deixa eu mostrar para você rapidamente aqui. Olha que coisa bacana aqui. O resultado que ele dá. Quer ver? Vou pegar aqui para você ver, ó. Resultados. Peraí.
teste diz: perfil comportamental. Ah, eu sou o influência. Deixa eu pegar aqui para você ver lá. Ó. Eu sou esse cara aqui, ó, influência, ó. Então, ó, aqui, ó, eu sou esse cara, influência. Olha que coisa legal. O que esse teste lhe dá? Ele te dá uma descrição, tá pequenininho aqui, mas depois você vai ler lá o seu resultado. Ele te dá uma descrição da sua personalidade. Ele te dá pessoas com características que é de influência forte. Olha lá, como é que eu sou. E outra coisa, olha lá que coisa bacana. Ele já me dá os meus pontos fortes, ó, e já me dá, ele chama de pontos limitantes, porque o autor não quis dizer pontos fracos, né? Só para ser mais simpático, ele colocou pontos limitantes. É onde eu preciso melhorar. Ele já me dá, ó, ele já me dá os meus pontos fracos. E bate, gente, ó. Se você pegar o meu aqui para você ver, ó, certos pontos fracos que eu tenho. Demasiadamente otimista, falar muito rápido, problemas com o tempo, gente, eu tenho um problema com o tempo seríssimo. Problemas em completar tarefas, eu tenho. Eu começo a fazer uma tarefa, daqui a pouco eu me distraio, aparece uma outra coisa para fazer, eu começo a fazer uma outra tarefa, quando eu percebo, quando eu vejo, é aí que eu vou lembrar que eu tinha que ter terminado a outra tarefa e larguei ela inacabada e comecei outra. Sou desorganizado, eu sou. Tem aluno que fala, professor, pelo amor de Deus, eu acho o senhor muito organizado. Eu sei, mas é porque eu sei que eu sou desorganizado, eu já percebi isso há muitos anos na minha vida, e eu venho tomando ações corretivas. Eu venho tentando me policiar para não deixar a desorganização tomar conta da minha vida. Sabe? Mas eu sou desorganizado por natureza. Se hoje eu sou um pouquinho mais organizado, é porque eu me conheci, entendi que eu sou desorganizado por causa do meu cérebro e vim procurando tomar ações corretas. Fui ler livros a respeito do assunto, fui buscar informações em sites a respeito do assunto, como eu ser uma pessoa mais organizada. E hoje eu consigo driblar um pouco, vencer um pouco esse meu ponto fraco. Tá? Gente, olha só, para a gente poder partir para a fase final da aula, depois você faça esses testes com calma, a última reflexão que eu quero que você faça, que aí, por fim, nós vamos lá falar sobre a análise SWOT e encerramos a atividade e a aula. Depois eu vou te mostrar lá como você vai me mandar o trabalho. Antes de entrar lá na fase final da análise SWOT, gente, eu preciso também que você faça uma reflexão sobre mais dois tipos de inteligência que você precisa refletir sobre eles. Ó, aqui eu vou mostrar 3 inteligências, mas uma nós já vimos, é aquele primeiro teste, é o QI. É o seu quociente de inteligência. Mas você já fez o teste lá na primeira questão, você já identificou qual é a sua inteligência predominante, não foi? Agora, gente, não adianta nada você ter essa inteligência muito bem desenvolvida se você não tem inteligência emocional suficiente. Ainda mais para trabalhar nesse mercado de trabalho competitivo, né? Nessas empresas por aí afora, onde fica o tempo todo um tentando puxar o tapete do outro, nessas empresas por aí afora, fica um tentando prejudicar o outro para aparecer mais do que o outro, se dar melhor e ser promovido no lugar do outro. Há uma competição muito grande nessas organizações, né? Algumas não, tem algumas organizações que gerem muito bem seus recursos humanos, né? Conseguem liderar seus recursos humanos sem deixar que esse problema atrapalhe tanto. Mas, numa boa parte das empresas aí que a gente conhece, existe uma competição insalubre, né? Todo mundo querendo vencer, parece que estão competindo um com o outro. E se você não tiver um quociente emocional bem desenvolvido, uma inteligência emocional, você se perde. Eu, gente, já vi diversos amigos meus que o cara era muito bom naquilo que ele fazia. O cara era um excelente profissional, inteligentíssimo para uma determinada atividade.
um dia foi mandado embora da empresa porque ele não tinha habilidade emocional. Ele não teve inteligência emocional para contornar os problemas. Ele começou a ter problemas internos, a se explodir com os outros dentro da empresa, qualquer coisinha que acontecia, o camarada se explodia. Aí um dia, já aconteceu verídico, lógico, eu não vou citar nomes, mas eu estava lá no meio de uma reunião, lá numa empresa, reunião de diretoria com o gerente, aconteceu um acidente lá, qualquer que o camarada se rebelou com o outro lá, levantou e mandou todo mundo para aquele lugar, no meio de uma reunião com diretores. O cara subiu nas tamancas, rodou a baiana, mandou todo mundo para a casa do chapéu. Pronto, no outro dia, a diretoria chamou, por favor, passa lá no RH, dispensou o cara. O cara perdeu, gente, um senhor emprego. Eu não estou falando de empreguinho, não, eu estou falando de empregaço. Um emprego que todos nós sonhamos em ter um dia na vida. O cara foi mandado embora por não ter equilíbrio emocional. Eu mesmo, no passado, já percebi que eu precisava desenvolver isso em mim. Eu não tinha muito. Um dia, na faculdade, eu vi um professor falando de um livro, Inteligência Emocional. Comprei esse livro, li esse livro, e eu entendo que eu preciso continuar lapidando essa minha inteligência. Estou o tempo todo me policiando, tomando cuidado para não deixar com que isso aqui me atrapalhe na minha vida profissional. Agora, essa próxima inteligência também é importantíssima, a espiritual. O consciente espiritual, gente, ele vem para complementar o emocional. A gente também, para ter um equilíbrio emocional, às vezes a gente precisa trabalhar essa nossa inteligência espiritual, faz parte. Aqui, gente, ó, por favor, entenda uma coisa. Quando eu estou falando aqui de inteligência espiritual, essas coisas, eu não estou querendo... Eu coloquei ali uma fotinha do Dalai Lama, né, só para enfeitar. Não estou querendo falar de religião A, B ou C. Para mim, não interessa se o aluno vai na igreja católica, ou se é na presbiteriana, ou se é testemunho de Jeová, ou se é na espírita, ou se é na protestante, ou se é na evangélica. O que importa é que ele tenha uma crença. Cada um de nós precisamos ter uma crença, um lugar, sabe, uma fonte para você recarregar suas energias. Então, se a aluna me fala, não, professor, eu vou na igreja católica. Fala, tá, e você se dá bem, você é feliz? Sim, professor, muito feliz, eu vou à missa aos domingos. Isso lhe faz bem? Sim. Você está em paz consigo mesmo? Sim. Então pronto, acabou. Se a aluna me falar, não, professor, eu vou na igreja evangélica, tá ótimo, filho. Você está feliz com a sua vida? Sim. Você, né, não, professor, eu amo ir lá, eu vou lá, o pastor fala umas palavras bonitas para mim, eu vou para minha casa refletindo sobre aquilo, e aquilo me traz paz espiritual. Então, ótimo, palmas para você. Porque você precisa ter, né, uma crença. É inaceitável. A pessoa que fala para mim que não acredita em nada, você pode perceber que amanhã é essa pessoa que vai se explodir, que vai perder a razão, que não tem muito bem um equilíbrio emocional, porque uma coisa complementa a outra. Sabe, eu percebi isso em mim. A gente, o tempo todo, nessas empresas aí, nós somos desafiados. Aparece uma pessoa lá querendo atrapalhar a vida da gente e tal. E é nesse momento em que eu um dia pensei comigo, gente, eu nunca mais na vida eu vou deixar eu me explodir com alguém numa empresa. Se acontece algo que me contrariou, eu vou para casa, eu vou orar, eu vou buscar uma oração, eu vou procurar uma pessoa que possa me dar um conselho, eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia. Final de semana eu vou lá à missa, ou eu vou onde quer que seja. Vou buscar o conforto, vou procurar entender por que aquilo ali aconteceu. Depois, gente, cheio de paz espiritual, na outra semana, quando a poeira baixar, é que eu vou procurar a pessoa para acertar as contas, para conversar, mas aí eu já estou equilibrado. Todas as vezes que eu fui tentar resolver o problema ali no momento, com sangue quente, deu problema. Todas as vezes. Então, eu também já me policio hoje para não deixar isso acontecer, tá? E, por fim, pessoal, ó, a sua análise SWOT. O que é a análise SWOT, gente? A análise SWOT, gente, é uma ferramenta que foi criada para analisar uma empresa, tá?
para descobrir os pontos fortes da empresa, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Aí, esse pessoal da área de carreira, de psicologia e tal, eles perceberam que esse estudo, essa ferramenta, ela pode ser aplicada ao ser humano também, à vida pessoal. Eu posso fazer uma análise SWOT minha, eu posso descobrir meus pontos fortes, posso descobrir meus pontos fracos, minhas oportunidades e minhas ameaças. Então, gente, o que você precisa entender é o seguinte, ó. Aqui eu tenho aqui uma análise SWOT minha, ó. O que você precisa entender é o seguinte, os pontos fortes e os pontos fracos, eles estão dentro de você. Você vai descobri-los fazendo os testes. Esses testes, são 4 testes que tem aí, né, para você fazer, né, os testes todos, dominância cerebral, DISC, MBTI, as inteligências de Gardner, preferências vocacionais. Esses testes, eles vão te dando já ali, ó, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Eles estão falando das suas características internas, da sua personalidade interna. As oportunidades e ameaças são coisas que estão no mercado, estão fora de você, né? Coisas que estão fora de você. Você não vai identificar oportunidade e ameaça fazendo os testes lá, não. Os testes estão te dando os pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, ó, uma boa parte desses meus pontos fortes e pontos fracos, ó, eu tirei lá dos resultados, ó. Por exemplo, quer ver, ó? Por exemplo, ó, aqui no teste DISC, ó, esse aqui é o meu resultado do DISC. Olha lá que está falando, ó. Pontos limitantes meu. Problema com tempo, problemas em completar tarefa, desorganizado. Olha aqui na minha análise SWOT, ó. Eu já estou mostrando aqui, ó. Quer ver, ó? Postergar tarefa, perde o foco com facilidade, má administração do tempo, desorganizado, problemas em completar tarefas. Tá vendo? Alguns outros aqui eu completei com coisas que eu sei que me faltam. O inglês meu, por exemplo, é intermediário, né? Pontos fortes também, eu tirei uma parte deles lá dos resultados dos testes. Então, olha que testes bacanas, ó. E aí, gente, só uma coisa antes de eu mostrar lá como é que você vai me fazer o trabalho. Ó, outra coisa que interessante. Quando você descobre isso aqui, isso te facilita numa série de coisas. Uma delas, quando você, por exemplo, vai fazer um processo seletivo. Porque quando você está fazendo um processo seletivo, é bem provável, em algum momento, o cara vai te perguntar lá para você. Se eu for fazer um processo seletivo, o cara vai perguntar, Eduardo, Mineiro, quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fracos? Entendeu, gente? Então, olha só. E é uma pergunta que é muito difícil a pessoa ter ali na ponta da língua uma resposta bacana para dar. A maioria das pessoas, o que fala? Ah, meu ponto fraco? Ah, eu sou muito perfeccionista. Ué, gente, peraí, perfeccionista não é defeito, não. Muito pelo contrário. Perfeccionista é uma qualidade. Se eu estiver contratando alguém, a coisa que eu mais quero é que o cara seja perfeccionista. Ué. Eu quero que o cara faça a tarefa dele o mais perfeito possível. Aí tem outros que falam assim, quais são os seus pontos fracos? Ah, eu sou muito ansioso. Gente, também ansioso, isso aí são jargões, que o cara ouviu isso em algum lugar e tem mania de repetir. Porque ansioso, todos nós hoje somos. Eu não falei lá no início. Nós hoje vivemos uma vida agitada por natureza. A internet, a velocidade das coisas, é e-mail, é WhatsApp, é Facebook, é Skype, é tanta coisa, é e-mail da faculdade, é e-mail do trabalho, é o WhatsApp do trabalho, é o WhatsApp, é tanta coisa na nossa vida que nós estamos vivendo ansiosos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, quando o cara fala para mim, eu sou muito ansioso, gente, isso aí, todos nós hoje somos. Isso aí, sabe o que aconteceu? Esse cara, ele ouviu num papo de botequim, ou lá na cantina da faculdade, alguém falou para ele, né? Quando te perguntar quais são os seus defeitos, fala que você é ansioso, fala que você é perfeccionista, que não vai te comprometer. Mas isso aí é um jargão
sabe? Que não é o que a pessoa quer ouvir. Aí você tem que tomar um cuidado. Você também não pode falar algo que te comprometa. Mas olha só para você ver uma resposta para isso. No meu caso, por exemplo, se eu estou fazendo um processo seletivo, o cara vira para mim, o entrevistador, e fala assim, Eduardo, me fala, por favor, 2 pontos fracos que você tem, ou 3. Eu vou falar para ele assim, ó, olha só, eu, há muitos anos, eu já faço esses testes de autoconhecimento. Então, procurei me conhecer bem. Inclusive, eu fiz aquele teste da dominância cerebral, onde eu identifiquei que eu penso predominantemente com o lado direito de trás do cérebro. Então, isso me traz algumas características. Algumas características boas e algumas não muito boas. Como, por exemplo, eu sou um pouco desorganizado com as minhas coisas. É um defeito que eu já percebi isso ao longo da minha carreira profissional. Mas, como eu identifiquei esse meu ponto fraco, eu venho trabalhando isso. Inclusive, eu já comprei livros a respeito disso, de como ser uma pessoa mais organizada. Eu tenho procurado, pesquisado constantemente em sites como eu vencer essa barreira dessa minha questão da desorganização, e eu tenho já conseguido um resultado excelente. Nos meus últimos empregos, por exemplo, eu não deixei isso aí me atrapalhar. Eu venho, por entender que eu sou uma pessoa desorganizada, eu mesmo venho criando mecanismos para não permitir que este meu ponto limitante me atrapalhe no meu trabalho. O cara vai falar assim, olha, que candidato bacana. Eu perguntei para ele um ponto fraco dele, ele me falou que ele faz teste de autoconhecimento, que ele fez o teste da dominância cerebral, ele sabe com qual lado do cérebro ele pensa, ele me falou que ele sabe que ele é meio desorganizado, mas ele está buscando ações corretivas. Isso é que é importante. Você cita um ponto fraco seu, que não vai te comprometer, mas você imediatamente já fala o que você está fazendo para corrigir aquilo. Isso é que é o segredo do negócio. Que aí você não se prejudica. E a pessoa também vai ver que você é uma pessoa que se conheça, que você não é aquela pessoa que, sabe, qual é seu ponto fraco? Eu sou ansioso. Sabe, gente? Então, isso aí é muito bacana. Eu acho, assim, fantástico, fantástico, fantástico você se conhecer. Para encerrar a aula de uma vez por todas, você vai pegar esse documento no Word que eu mandei, ó. Você vai ter até o dia 7 para me mandar os seus resultados. Então, quer ver? Eu fiz um teste meu aqui, ó. Olha lá os resultados, ó. Qual inteligência predominante? A musical rítmica. Esse textozinho aqui, ó, eu peguei lá no resultado do site. Ele já me deu um resumo do meu perfil. Qual a sua preferência vocacional? Artístico. Quais as profissões mais adequadas a você? O resultado está lá, né, naquele PowerPoint. Ó, instrumentista, solista, vocalista, cantor e roqueiro. Eu tirei daqui o dançarino, que não dá certo comigo. Segundo o MBTI, identifique suas letras e faça um resumo da sua personalidade. Eu identifiquei, olha lá, eu sou o ENFP, o ativista. Esse texto aqui, ó, eu copiei lá do site. Tá falando um monte de coisas aqui sobre mim, ó. Tá? Teste da dominância cerebral. Faça o teste, enviado pelo link, indique o seu resultado. Eu sou o relacional. De onde eu tirei esse texto? Eu também copiei lá. Copiei e colei para cá. Também está me falando um monte de coisas sobre mim, ó. Ó o que ele está me falando aqui no final, aqui, ó. Tendem a postergar tarefas, tá vendo? Eu sou meio assim. É um ponto fraco meu, né? Ó, teste DISC. Eu coloquei, eu sou o cara, eu sou o influência. E eu copiei lá, ó, meus pontos fracos, meus pontos fortes e meus pontos limitantes, ó. Por fim, eu fiz a minha análise SWOT, coloquei meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades e ameaças. Então, você vai me fazer este documento no Word aqui, vai me mandar pelo Classroom. É o dia 7, então você tem muito tempo pela frente, faça com calma. Quem quiser já ir fazendo, já me mandando
Pode já ir me mandando lá pelo Classroom, tá? Gente, e aí, deixa eu ver se alguém tiver alguma dúvida. O teste das 16 personalidades pode dar um resultado diferente do primeiro teste apresentado no slide? Se deu diferente, refaça. O que eu pedi para vocês? Façam com calma. Se deu diferente, analisa lá de novo o teste manual que eu passei. Depois, vai lá de novo lá no aplicativo, passa de novo lá, refletindo bem, porque às vezes você fez aí no meio da aula, com pressa, vai respondendo correndo, aí depois eu falei sobre isso, pode dar um resultado diferente. Se persistir a diferença, me fale que eu vou tentar te ajudar. Por que deu alguma coisa diferente? Eu vou tentar te ajudar. Você está com dúvida na questão 7. Que é outros tipos de inteligência. Faça também uma análise dos outros tipos de inteligência, que é a emocional e o quociente espiritual. Quociente emocional, quociente espiritual. Alguma dessas duas inteligências, emocional ou espiritual, você tem ela muito bem desenvolvida, que pode ser um ponto forte seu, ou você precisa trabalhar ela mais? Ela acaba sendo um ponto fraco seu. Se você observar o resultado da minha análise SWOT, olha aqui para você ver, ó. Eu, analisando a mim mesmo, eu considero que eu tenho um quociente espiritual elevado. Por que eu considero? Gente, porque eu já estudei diversas religiões. Eu não estudei só uma religião, não. Eu li a Bíblia inteira, fui à missa a minha vida inteira, eu li a Bíblia inteira, eu li todos os livros de Allan Kardec. Não é que eu sou espírita e vou nas religiões, não, mas eu li e gostei. Eu já li coisas sobre Dalai Lama, eu já vi coisas sobre diversas religiões, sabe? Então, eu acredito que eu tenho. Eu não vou falar para vocês o que eu acredito para não ficar influenciando. Depois, se você quiser conversar sobre isso, eu até converso. Mas aqui, ó, como ponto fraco, eu até hoje, eu acho que eu ainda preciso trabalhar mais o meu QE, meu quociente emocional. Apesar de eu já ter dado uma lapidada, eu sempre ainda acho que isso aí eu preciso trabalhar isso melhor. Então, aqui no teste, você vai citar. Se você precisa, tem alguma daquelas outras inteligências, você precisa trabalhar ela ou não. Expliquei? A questão 7, Igor? Agora foi, professor. Peguei. Gente, são 9 horas. Vocês, desculpa, eu já acabei, a gente extrapolou aí um tempinho, pouco tempo, mas é porque começou 7h30, eu precisava de concluir isso aqui com vocês, né? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda estou disponível. Tá, professor, quanto aos adolescentes, gostaria de desenvolver um projeto neste campo do desenvolvimento emocional. Ótimo, Flávia, muito bom, sim. Muito bacana. Sabe, precisa sim. Se precisar de alguma ajuda, alguma coisa que eu puder te ajudar, pode depois me chamar lá no WhatsApp, no particular lá, tá? Se alguém, gente, quiser... Tá claro o trabalho? Tá todo mundo liberado, tá? Todos liberados. Espero que tenham gostado do teste, né? Que tenham realmente percebido que esse teste ele é realmente importante para você. E você depois vai poder aplicar isso com os funcionários de vocês lá na empresa. Quando você estiver trabalhando, for gerente, né? Estiver comandando outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, gente, se eu puder ajudar, estou no WhatsApp. Se não, também na próxima aula, a gente pode ainda no início da aula esclarecer alguma coisa que não tenha ficado claro. Vocês vão ter até o dia 7 lá para mandar o resultado para mim. Cristiane, muito obrigado aí pelo feedback. Mariana, muito obrigado. Tá, Jennifer, Deise, queria fazer um agradecimento especial a cada um, mas são muitas pessoas. Então, um agradecimento a todos do fundo do coração, tá?
Semana que vem nós estamos juntos aí. Semana que vem volta para 6h30, tá? Todo mundo liberado. Um beijo. Beijo no coração aí, filho. Tranquilo, professor. Ótima aula. Boa noite aí. Obrigada, professor. Valeu, querida. Valeu. Boa semana. Para vocês também. Fiquem todos com Deus aí. Boa noite, tá? Boa noite. Uhum.